Pessoal, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Então, dezenas de pessoas veem um reino celestial nos céus da China. Esse site está falando que está aparecendo em todo o mundo, como cidades fantasmas, porém na China é o lugar que mais aparece esses eventos que ninguém sabe explicar. Pode ser o Bluebeam, pode ser Bluebeam, pode não ser, mas pode ser outra coisa também. Só uma curiosidade para vocês. O nome de Deus aparece na parede do monte do templo, de acordo com o rabino, sinal para a salvação iminente. De uma perspectiva judaica, existem vários sinais que precederam a construção do terceiro templo. Eles também incluíram uma pedra que caiu lá do muro, tem um vídeo meu falando, as raposas, a serpente que apareceu, o fogo que deu, aquele incêndio que teve lá no monte do templo. E agora está aproximando o meio de Ave. Agora, pouco antes do dia 9 de Ave, no qual o povo judeu comemora a destruição do templo, dos dois foi a mesma data, o nome de Deus aparece na parede leste do monte do templo, perto do portão dourado, pelo qual o Messias entrará. Olha onde que apareceu o nome de Deus, é aonde ali que o Messias vai passar, já a pessoa como Messias. Isso também é interpretado como um sinal importante por um rabino. Não tem como ser coincidência, né? Uma planta escreveu o nome de Deus, não é nem um animal. O conhecido cabalista de Jerusalém, Rabino Isaac Batz, comentou sobre as primeiras 3 letras do nome de Deus que aparecem no muro da contenção oriental no monte do templo, afirmando, de acordo com a tradição judaica, um sinal disso é que a salvação final é iminente. As letras que aparecem em Ketachur, a escrita da caligrafia dos textos sagrados, estão incluídos perto do Golden Gate trancado, que é chamado de Shar Hashamim, portão da misericórdia em hebraico. De acordo com a tradição judaica, apareceu a Shekinah, a presença divina divina, através do portão leste e global novamente quando o Messias chegar, porque o Messias virá pelo portão dourado. Os otomanos, portanto, construíram um cemitério em frente ao portão para evitar a chegada do Messias judeu. Eles presumiram que viria da casta sacerdotal e se tornaria impuro e se passasse por um cemitério. Esta deve ser uma proteção adicional além da passagem murada. Então os otomanos construíram um cemitério porque o sacerdote, se ele for um cemitério, passar por ali, ele se torna impuro. Então não vai poder passar. Só que o Messias não vem de uma descendência de Levi, e sim de Davi, que é da tribo de Judá. Então a falta de conhecimento dos otomanos fizeram um cemitério lá para tentar impedir a entrada do Messias. O Rabbi Vatz enfatizou que Ave, ou seja, 9 de Ave, esta noite no final do Shabat, de acordo com o calendário judaico. Os tribunais de todo o mundo comemorarão a destruição do primeiro e do segundo templos. Coincidentemente, o que é bem estranhamente, foram a mesma data. Todos nós participamos da destruição dos templos. Qualquer pessoa que desejasse o terceiro templo seria um dos que incendiaram a casa de Deus nos últimos dias. As pessoas leem a Bíblia e imaginam que são um dos santos segundo que serviram a Deus em Jerusalém. Uma única maneira de saber isso é por meio de suas ações agora para Ave. Se você deseja o trono, deve ser trono. Ore pelo templo. Deseja a casa de Deus, então você merecerá estar na presença de Deus quando a última carta aparecer, o que pode ser a qualquer momento, talvez até mesmo esse 9 de Ave. A carta que está falando as letras que apareceram no muro, são 3 letras, é um tetragrama, então são 4. Uma, ela não está bem formada, está se formando. A mensagem das cartas na parede apareceu pela primeira vez no site de notícias hebraico ortodoxo judeu, Keilá. Vai lá e nesse site. De acordo com o relatório
Eles foram registrados pela primeira vez pelo rabino Yair Stock. Ele escreveu sobre isso para comemorar o aniversário da morte do rabino Haim Ben Moshe Atar, também conhecido como Or HaHaim. Ele morreu em 1743 e está sepultado no Monte das Oliveiras. O rabino Stock foi abordado pelo rabino Levi Yatz Beckman cerca de um mês atrás. Beckman sentenciou uma oração no túmulo e de lá ele viu as cartas. Lá do Monte das Oliveiras dá para você ver. O rabino Stock vê uma conexão entre as cartas e uma história que aconteceu nesta área durante a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas assumiram o controle da Líbia e Romel e estavam prontos para conquistar a Terra Santa. Nesse caso, os britânicos levantados da Terra Santa, os nazistas assumiram o controle de todos que viviam lá. Diante desse perigo iminente, o rabino-chefe Bnei Brak Yaakov Landau se dirigiu ao líder espiritual da seita racídica Hasidim, o rabino Israel Friedman, que vivia em Tel Aviv e era conhecido por ser particularmente religioso. Ele pediu que orasse para evitar o perigo que os informava. Friedman disse até que a fé em Deus era necessária. Landau respondeu: e os alunos da Europa que foram enviados para a morte não tinham fé? A terra de Israel é diferente, respondeu Friedman. No dia da morte de Orhash, de dia 16 de Tammuz, Friedman viajou de trás para sua tumba no Monte das Oliveiras e foi acompanhado por vários de seus discípulos e outros rabinos proeminentes. Suas orações emitidas gritos por misericórdia celestial devido ao perigo iminente, intensificando à medida que a tensão aumentava. Friedman, que estava olhando para o Monte do Templo, finalmente se virou e disse: ele, Hitler, não vai vir aqui. Em um sussurro, ele acrescentou que apenas aqueles próximos a ele podiam ouvir. Eu vi as letras do nome indescritível de Deus escritas em ouro brilhante sobre o túmulo. Então eu tenho certeza que os nazistas não vão vir aqui. Então a história é bem semelhante que aconteceu lá com os nazistas. Apareceu esses nomes de Deus, só que a pessoa que viu em letras douradas, em ouro, que é o que está acontecendo, só que em plantas lá em Israel. O rabino Stock escreveu: as cartas maravilhosas que só o rabino Friedman viu mereciam mais que ninguém. As letras que cresceram na parede bem na frente de seu túmulo, muitas das pessoas se arrependem, clamam atuais dias poderosos para chegar perto de Hashem. Hashem significa literalmente o nome e significa o nome de Deus. Quando a última letra aparecer, ela está meio, você viu lá que está meio assim, mal escrita. O trono está pronto, escreveu o Rabbi Vatz, que supostamente ficou muito emocionado ao ver como as letras do nome de Deus nas paredes do Monte do Templo. Devemos todos continuar a orar pela construção do terceiro templo. Outros, colocaram, ligaram aquele fato a Daniel. Além disso, sugeriu fazer oração de Shatzu, que é recitada todas as noites depois da meia-noite, como uma expressão de tristeza e lamento pela destruição do templo em Jerusalém. Então essas letras apareceram douradas em ouro no cemitério, num túmulo. E agora elas apareceram em forma de planta. E está faltando uma última letra que está mal formada. E quando essa letra se formar, segundo eles, vai ser o trono final. E é bem assim na parte ali do portão dourado, onde que o Messias vai ter que entrar. Ele tem que passar por ali. E mais uma notícia para vocês: parlamentares em Israel discutem a preparação para o acesso ao terceiro templo. Tá vendo essa ponte aqui? Ela é de madeira. Ela foi colocada ali de forma provisória. Só que ela está ameaçando cair justamente na parte ali onde as mulheres ficam no Muro da Lamentação. Então eles querem fazer uma ponte permanente. Só que na época eles não fizeram porque a Jordânia, os árabes acusou que Israel estava querendo construir o terceiro templo e tirar o domo da rocha de lá. E aí não fizeram.
com medo da guerra com a Jordânia, com o rei e com os árabes, colocou aquela lá de madeira. Só que agora estão querendo fazer uma permanente, e se for fazer uma permanente, tem a ver com o terceiro templo. Um grupo de parlamentares em Israel realizou uma discussão no Knesset, o parlamento de Israel, sobre a substituição da rampa de acesso ao Monte do Templo, sugerindo construir um acesso permanente para o futuro projeto do terceiro templo. É como se estivesse construindo o terceiro templo, porque aquela rampa ali iria direto para o terceiro templo, ou seja, seria uma parte da construção. A ponte Muharrab é um acesso de madeira que conecta a Praça do Muro das Lamentações com o Monte do Templo em Jerusalém. Este é o único acesso para visitantes não muçulmanos ao complexo da Esplanada das Mesquitas. Não é apenas uma questão de engenharia, disse o parlamentar Shinji Rothman ao Partido Sionista Religioso. Como pode a entrada para o Monte do Templo ser uma estrutura temporária? Voltamos para a nossa terra, precisamos pensar em como as pessoas irão para o Monte do Templo assim que o templo for reconstruído. O acesso de visitantes não muçulmanos ao Monte do Templo era feito por uma rampa de terra até que em 2004 um terremoto provocou a queda parcial de um muro de 800 anos que segurava parte da colina que levava ao portão Muharrab, provocando o desmoronamento da rampa. A atual ponte de madeira foi construída em 2007 com uma medida temporária. Israel tentou indicar a construção de uma rampa permanente, mas foi acusado pelo ACFA, que é o que gerencia o Monte do Templo, consórcio islâmico que administra os edifícios muçulmanos no Monte do Templo, de tentar destruir o Domo da Rocha. Com o resultado, a ponte ainda está de pé, com a adição de uma grande estrutura de viga de metal em 2013, para tornar a rampa mais segura. Em 2014, Israel iniciou a construção de uma segunda ponte para o portão Muharrab, como um suplemento mais seguro, mas as obras foram interrompidas por vontade do governo da Jordânia. Só de construir uma ponte é quase uma guerra. Aí está a matéria para vocês. Que Deus abençoe vocês.